Eu quebrei a cara. Eu quebrei a cara. Porque eu achei que o Palmeiras ia tomar uma taca. Eu achei que o Palmeiras ia perder na altitude. O Verdão abriu 2-0. Sofreu um empatezinho ali. Aí eu falei. Aí de repente faz o terceiro e garante os 3 pontinhos, né? 3 pontos garantidos, praticamente garantindo aí a liderança geral, né, na Libertadores. O Palmeiras vai praticamente garantir a liderança geral aí na Libertadores, porque ele venceu todos os jogos improváveis, né? Até aqui, o Palmeiras venceu todos os jogos improváveis. Cara, que absurdo é o que esse time vem fazendo, né, galera? Vou estar colocando aqui um reactzinho aqui de mais cedo. E o vídeo foi isso aí mesmo, né? Vamos ver aí o que a mídia tem a falar. E acho inteligente por parte do Felipe conseguir contar essa história para o torcedor dessa maneira, porque o torcedor fica muito afoito, muito ansioso para ver o Pedro jogar de qualquer forma. E muitas vezes o técnico ou o clube, eles entram nessa onda. Para a sorte do Pedro, porque essa volta gradativa é importante, o Flamengo consegue dosar, não há um desespero pela volta do Pedro. Então vai entrando de maneira gradativa, há uma clara diferença de qualidade técnica, isso não é nenhum demérito em relação ao Juninho, que hoje foi o centroavante, mas é uma clara diferença técnica entre o Juninho e o Pedro. O Pedro é um jogador de seleção brasileira, de característica também diferente. Para o Juninho jogar enfiado entre os zagueiros, como ele jogou hoje, é difícil. O Juninho não conseguiu se achar dentro do campo em termos de localização, até porque o Flamengo jogou já outras vezes com o Bruno Henrique e Juninho no ataque, mas jogou como dupla, né? Bruno Henrique e Juninho como dupla. O Felipe, na maioria dos jogos dele como técnico do Flamengo, o Flamengo teve uma dupla de ataque. Hoje não, o Bruno foi ponta esquerda, o Gerson meia direita e o Juninho centroavante. Ele ficou encaixotado e não foi o jogo dele. Quando o Pedro entrou, ficou mais confortável para o Pedro esse encaixe dentro do jogo, além de uma qualidade técnica maior, e o Pedro louco para mostrar serviço, com menos tempo em campo, mais caixa, mais físico para mostrar. Então é uma volta que está sendo bem feita. É natural que hoje não tenha aparecido tanto, porque o Flamengo individualmente não se destacou, mas a gente viu contra o Juventude, por exemplo, uma volta ao Maracanã triunfal por parte do Pedro. Então, assim, não sei, dentro da preparação do departamento físico do Flamengo, quanto falta para o Pedro estar pronto para jogar 90, mas isso parece uma questão de tempo e é importante que, para esses 3 jogos restantes da Libertadores, o Flamengo conte mais com o Pedro, porque é o que o André falou. O Flamengo da Libertadores, ele é até aqui decepcionante dentro do que o grupo oferecia e dentro daquilo que o Flamengo mostra em outros jogos, né? Então o Flamengo fez 3 jogos abaixo. 2 jogos ruins, os 2 primeiros, venceu jogando mal na Venezuela, perdeu jogando mal em casa. Hoje não foi um jogo ruim, mas foi um jogo abaixo e trouxe um ponto para casa. Em termos de classificação, não é o ideal, mas não há desespero. Em termos de atuação, é um Flamengo que decepciona na Libertadores até aqui. André, pensando no time do Flamengo, já colocaria o Pedro como titular? Você acha que já é este momento? Acho que depende de vários fatores, principalmente a programação feita pelo Departamento Médico do Flamengo para reintroduzir o Pedro no time, né? O protagonismo dele é indiscutível a partir do momento em que ele estiver totalmente recuperado e pronto para jogar, na parte física, ritmo, todas as coisas clicando, né? Como dizem os jogadores, é claro que ele vai ser o atacante do Flamengo e a referência principal do ataque e talvez do time. Da maneira que ele prefere jogar e mesmo que, com tantas opções que estão na mão do Felipe Luiz em termos de escalação e de ideia de jogo, o Felipe tenha que investir naquilo que recebe melhor, né? Naquilo que contempla melhor as características do Pedro. Eu acho que hoje realmente não era jogo para ele ser esticado, digamos assim, o Flamengo não precisa disso. A situação na classificação não é a melhor, mas eu vejo, principalmente pelas palavras do Danilo agora, ao Mendo no final do jogo, que o grupo de jogadores do Flamengo muito provavelmente se enxerga no controle da situação. O Danilo
assim, a tradução da entrevista do Danilo a gente deveria ter forçado um pouco mais, se ele tivesse feito isso, teria ganhado o jogo. Essa é a leitura que eu faço daquilo que ele disse. E não fizeram isso por algum motivo. Talvez para não expor o time a uma derrota que seria muito, muito ruim mesmo, aí sim, na parte matemática, né, do Grupo C. Então eu imagino que os jogadores do Flamengo, para resumir em bom português, estão convictos que vão vencer o Central Córdoba na Argentina. E eu acho que um resultado como esse é altamente provável por causa da necessidade, né? A necessidade, ela é um estímulo maravilhoso em todas as áreas da vida, no futebol não é diferente. Em relação ao Pedro, acho que é uma coisa gradual e está certo, não precisa correr risco. Ele passou muito tempo fora, existem vários problemas que são comuns para jogadores nesse retorno. Tomara que o Pedro não tenha nenhum deles, sim, mas o Flamengo está fazendo a parte dele para colocá-lo no time de maneira que ele suporte esse momento e não se prejudique por nenhum aspecto. O professor chegou. Felipe Luiz vai dar a entrevista coletiva e a gente apresenta aqui no Sport Center. Vamos ouvi-lo. Oi, Felipe. Letícia Marques, do GE, tudo bem? Queria que você pudesse falar um pouquinho do Plata. Na última coletiva, você rasgou elogios a ele e tinha muito uma expectativa aqui por parte dos equatorianos em vê-lo em campo. Então, queria que você pudesse falar... Desculpa, pode falar, desculpa. Nada. Queria que você pudesse falar como você lidou com essa ausência de última hora do jogador e se no seu plano inicial de jogo ele seria titular e você precisou adaptar. Sim, ele seria titular. Falei com ele antes do jogo do Vasco. Disse a ele o planejamento que eu tinha para ele nos próximos jogos. Como falei para vocês, é um jogador muito importante para mim. É um jogador muito especial, tem todas as qualidades e características que eu gosto. Tem a fase ofensiva, defensiva, sabe atacar espaço, mas também sabe jogar pressionado, sabe associar com os companheiros, é um jogador muito importante. Infelizmente ele sentiu uma dorzinha no joelho diferente aí, que vamos ter que esperar a análise, né, dos exames para ver o que realmente aconteceu. Eu acho que além do treinador que ficou triste de não poder utilizá-lo, ele mesmo foi o que mais sofreu com essa não possibilidade de jogar na casa dele, no país dele, contra a LDU. Sei que ele queria muito, ficou muito frustrado e triste e chateado por não poder jogar, mas espero que ele possa se recuperar pronto, porque ele sabe disso, que ele é muito importante para mim e para a equipe. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e da própria postura do Flamengo. Eu conversei com alguns torcedores da LDU que se mostraram surpresos e alguns até irritados pelo fato de que a equipe da casa não conseguiu se impor, não conseguiu o domínio efetivo da partida, né? Bom, boa noite. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola, isso depois do segundo tempo se nota muito. E então,
eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes, eu esperava que eles viessem com 4-3-3 e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com o volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Felipe, boa noite. Rafael Grande, da TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi o seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro... É isso aí, galera. Após rodada da Libertadores e Sul-Americana, né? O Corinthians venceu um jogo em casa apertadíssimo, mano. Que loucura, né? E o Palmeiras atropelou fora de casa. Os grupos da Sul-Americana que tem times brasileiros. Vamos dar uma olhada aqui como é que está, né? No grupo B está o Vitória, a Universidade Católica, o Cerro Largo, Defensa e Justiça. O Vitória é o 4º colocado, provavelmente não vai passar. O grupo C, a gente tem Huracan, América de Cali e o Corinthians, provavelmente também não passa, né? Se matou para ganhar de 1-0 do Racing Montevidéu. É difícil o Corinthians se classificar nesse grupo aqui. E no grupo do Grêmio, o Godoy Cruz, o Grêmio tem 7 pontos. Um dos dois vai para a repescagem, porque os outros 2 times só tem 1 ponto. No grupo do Cruzeiro, Múxico Runa é o líder com 9 pontos, Palestino com 3, União Santa Fé 3 e o Cruzeiro 0 pontos. No grupo F, Fluminense com 7 pontos, Once Caldas com 6 pontos e os outros 2 são eliminados. No grupo G, Lanús 5 pontos, Vasco 5 pontos, Melgar 4 e Puerto Cabello eliminado. No grupo H, Atlético Mineiro 5 pontos, Caracas 5 pontos. Agora vamos aqui para Libertadores de la América. La Libertadores, La Glória Eterna, né? Time que tem o brasileiro, Universidade do Chile, 7 pontos, Estudiantes 6 pontos, Botafogo 3 pontos, atual campeão da Libertadores. Grupo C, onde tem o Flamengo, Central Córdoba 7 pontos, LDU Quito 5 pontos, Flamengo 4 pontos, e isso em 3 jogos. Um dos favoritos aí, né? Do outro lado, a gente tem o São Paulo, 7 pontos, Libertad 6, Aliança Lima 4, Talheres Córdoba. E no outro temos o Fortaleza, que não vai se classificar. No outro grupo temos o Inter com 5 pontos, Bahia também 5 pontos, Atlético Nacional 1 ponto. E no grupo G, Palmeiras, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Cerro Porteño empatando agora. E isso, né, galera? É isso.